Fala, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Ao Cubo, especial série Profissões. Essa é uma parceria entre o Colégio Ao Cubo e o Rumo à Escolha Certa, que é um programa de formação profissional que acontece nas nossas unidades e tem ajudado muitos alunos a entender o seu futuro profissional, que carreira investir, que curso, graduação seguir. E hoje a gente está pensando nessa dinâmica de divisão das áreas, na área das exatas. Então a gente hoje vai conversar um pouco sobre economia, administração, engenharia civil e por isso eu quero apresentar para você os nossos convidados. Está aqui recebendo hoje o Bernardo Fico. Bernardo é assessor de investimentos. Bernardo é graduando em administração e isso é um detalhe especial na trajetória dele. A gente já vai falar sobre isso. Bernardo, seja bem-vindo. Muito Bom obrigado, ter você pessoal. aqui. Prazer. Muito obrigado. Primeiro de tudo, agradecer o convite que recebi do Daniel, do Marcos, do pessoal do Ao Cubo. Acho que essa conversa vai ser muito interessante pra gente. E é isso, vamos com tudo. Maravilha, maravilha. E ao lado do Bernardo, estou recebendo o Merri Daishun. A pronúncia foi impecável, talvez? Não é impecável não, mas tá bem próximo. O Merri é engenheiro civil, formado em engenharia civil na Souza Marques, mestre, fez mestrado na FGV em gerência de projetos e é autor de 8 livros na área. Merri, muito bom ter você aqui, um prazer. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, eu sempre fico muito feliz quando eu tenho oportunidade de falar um pouquinho das coisas que eu faço e das coisas que são importantes para as pessoas, principalmente os mais jovens. Eu me sinto muito confortado quando eu consigo dar um mínimo de orientação para essas pessoas. Legal, prazer, viu? E ao meu lado, já deixou de ser convidado há muito tempo, o Marcos Antão, que é quem dirige e lidera o Rumo à Escolha Certa. Marcos, seja bem-vindo. É isso, Daniel. Bom ter você aqui. É isso, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês, Bernardo, Merri. E tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa aí pela frente. Muitas perguntas. Eu já quero lançar uma, então. Posso? Deixa só eu fazer uma coisa que eu ando esquecido. Eu não me apresentei. É verdade. Eu sou Daniel Bravo, sou coordenador de redação do Colégio Ao Cubo e apresentador desse podcast. E tenho estado com vocês aqui já por algum tempo. E vai ser um prazer participar dessa conversa também. Marcos, vamos nessa, então. Vamos seguir. Eu quero já puxar uma primeira pergunta, entendendo o que lá atrás motivou vocês nessa escolha profissional. Então, o que motivou o Bernardo inicialmente, Bernardo, a seguir pelo caminho da economia? E também quero que você comente um pouquinho essa transição que você fez recentemente para a área de administração. E o Merri também, o que te motivou lá atrás a seguir pelo caminho da engenharia civil? Quem topa começar? Fica à vontade. Posso começar então? Pode, por favor. Bom, vai ser até um pouco novo isso para mim, primeira vez falando de frente para as câmeras, com o microfone aqui. Mas, basicamente, já é uma história que eu costumo contar um pouco para as pessoas. Trabalhando como assessor, você acaba se apresentando muito para os clientes. Então, como já foi falado, né? Bernardo, graduando em administração, 25 anos. Eu, lá em 2016, 2015, quando estava passando pelo vestibular, pensava, sempre me via trabalhando, desde mais novo, com o mercado financeiro, trabalhando com investimentos. Sempre gostei muito de entender sobre isso. E meu pai trabalhou na Bolsa na época do pregão, onde ainda tinha o pregão narrado. Claro que é uma geração atrás, então tem um bloqueio aí de uma geração para outra, hoje em dia completamente diferente, mas já me deu aquele estímulo a conhecer um pouco mais, querer conhecer mais o mercado. E no ensino médio tive contato com alguns professores que me incentivaram, porém na época eu não sabia muito ao certo para onde ir. Acabei indo para economia, troquei para administração, né? Eu, na minha graduação, passei pela UF, UFRJ e Cândido Mendes agora, onde eu faço administração à distância. E, bom, o que me motivou muito foi pensar sobre o que eu ia precisar para poder, de fato, ser uma pessoa de relevância na minha profissão, né? E, querendo ou não, quando eu comecei a escolher, eu via que a economia me dá um embasamento muito grande, não só de números, como também de política, economia, e foi algo que me chamou muita atenção. Eu achei que
seria algo parecido com isso. É claro que na prática a gente vai descobrindo que a faculdade não é o que a gente pensa, né? É completamente diferente, é uma coisa à parte. Mas eu acho que foi um pouco desse passado familiar, de já gostar de lidar com investimento, de já acompanhar investimentos. Desde antes de ter já a maioridade, eu gostava de acompanhar ações. Claro que isso vem já um pouco de família, de berço, mas de qualquer maneira, eu acho que foi um pouco disso. Ótimo. Henrique, sobre a engenharia civil, o que te motivou lá atrás a fazer essa escolha, a seguir por esse caminho? A minha escolha foi fácil de ser tomada, até porque eu sou de uma geração, né? Talvez da geração do pai de vocês, ou até um pouquinho antes, mas na verdade eu sou filho de imigrante, né? E meu pai, a preocupação dele era formar os filhos, né? Sou o quinto de 5 filhos. E ele sempre deixou a gente muito à vontade para a gente escolher o que a gente queria ser, desde que fosse medicina ou engenharia. E assim, eu como não tinha muito assim, digamos, compatibilidade com sangue, eu falei, bom, então eu vou para engenharia, que é o... Só sobrou uma. Então assim, não tem muita escolha. Fui para engenharia, mas foi uma providência divina, porque é a coisa que eu me apaixonei por fazer e realmente eu brinquei no início, mas foi desse jeito, né? Porque antigamente a gente tinha essa situação de... Hoje os jovens têm uma série de opções aí, né? E os pais têm uma cabeça um pouquinho mais assim, liberal. Meus filhos tiveram toda a liberdade de fazer o que eles quisessem fazer, mas eu na época tive essa limitação, mas quis o destino que eu fosse para uma área que eu amo, estou apaixonado até hoje. E você percebe o seguinte, na época que eu tinha as opções de escolha, muitas das profissões que existiam na época não existiam hoje. E a maioria das profissões que existem hoje, que estão ofertadas no mercado, elas existem, mas daqui a alguma geração, talvez daqui a alguns anos, poucos anos, elas nem vão existir mais. E os alunos hoje, não quero assustar os meninos, né? Mas eles estão sendo preparados para profissões que eles nem sabem que vão existir lá na frente. Sim. Então, a engenharia, ela transcende esses períodos todos, como a medicina também transcende, como a administração também transcende. Então, a engenharia é uma coisa que ela existe hoje e eu acho muito provável que ela continue existindo por muito tempo ainda. Então é uma coisa que hoje eu ainda consigo exercer de uma maneira adequada, consigo preparar as pessoas para essa profissão, e é muito difícil que, mesmo com o desenvolvimento que vai ter de tecnologias e tudo, a engenharia, principalmente a engenharia que eu estou, que é a engenharia civil, deixe de existir, porque a gente depende dela para sobreviver, para poder urbanizar as cidades, para poder fazer as moradias, enfim, ter toda essa gama de trabalho que ainda é demandado que a engenharia tenha. Só lembrando que o meu mestrado é de administração, porque dentro da engenharia hoje, o que eu mais faço é administrar mais do que a parte técnica mesmo, porque eu trabalho com construção civil e é a administração que me complementa para ter todas as ferramentas que eu preciso para conduzir as obras e os projetos que eu conduzo até hoje. Isso você acha que foi uma mudança de quando você decidiu, entre essas muitas opções, fazer engenharia civil, perceber que você talvez tivesse que atuar numa área mais administrativa do que técnica? Foi uma mudança positiva? Você teve algum tipo de transição que você teve que fazer? Como é que foi isso? Na verdade, foi uma pergunta muito bem encaixada, porque foi exatamente o que aconteceu. A gente, quando vai fazer engenharia, foi o que ele acabou de dizer, quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente tem uma determinada expectativa, né? Sim. E a gente vai fazer uma graduação, independente da área que a gente esteja, e o que a gente percebe no final da graduação? Você é preparado tecnicamente para uma série de matérias e de assuntos que você vai, de alguma maneira, usar. Mas a faculdade, ela não prepara você, a universidade, para o mercado de trabalho. Sim. Então, a maioria das coisas que eu acabei aprendendo foi que eu fiz uma coisa que, hoje em dia, eu acho que é impensável para as pessoas. Mas eu entrei no estágio no mesmo dia, praticamente, que eu entrei na faculdade. Então, eu fiquei estagiando desde o primeiro... Aliás, para ser sincero com vocês,
Eu entrei no estágio antes do primeiro dia de aula, porque eu já tinha me credenciado para fazer um estágio. E hoje em dia ninguém faz estágio no primeiro ano. Eu fiz. E dentro da engenharia civil foi muito importante, porque eu estava sendo preparado para trabalhar com obra e já estava dentro de uma obra. Então, o que eu percebi ao longo do tempo? Eu utilizava mais digamos, as ferramentas administrativas do que as ferramentas técnicas. Por quê? Você, dentro de um canteiro de obras, você faz a gestão da obra. Você faz gestão de recursos humanos, gestão de aquisições, você faz gestão de riscos, você faz gestão de recursos humanos, você faz gestão de comunicação, que hoje, por exemplo, a gente percebe, sabe, que a parte de comunicação é a parte que mais impacta quando ela não é bem feita dentro do fracasso das organizações. E quando a gente fala de comunicação, não é comunicação interpessoal, é aquela comunicação de você tratar os documentos, você tratar o feedback das pessoas, você tratar todas as informações que são úteis e necessárias para você fazer um desenvolvimento de qualquer área. Então eu percebi o seguinte: você administra mais do que tecnicamente você vai executar alguma coisa, porque existem muitas especializações na engenharia, e como eu estava trabalhando dentro de obra, eu era mais um gestor do que um engenheiro propriamente dito. Então eu tinha o conhecimento da parte técnica, mas o que me dava mais, assim, digamos, carência é o ter conhecimento da administração. E por isso, já com 40 anos de idade, eu fui para a área de gestão da administração. E me especializei em administração, que hoje você percebe que foram as ferramentas que me deram a condição de gerenciar todas essas obras que eu consigo gerenciar hoje. Eu tenho hoje 320 obras registradas no CREA. Que legal, hein? E eu digo para você, 60% ou 70% do tempo eu estou fazendo gestão. Eu uso mais as ferramentas de administração do que as ferramentas da engenharia propriamente dita. Eu sinto que isso que o Merri está comentando é muito importante porque mostra como as profissões na prática elas são multidisciplinares. Muitas vezes, os alunos, nesse momento de escolher a profissão, se agarram muito nesses estereótipos. De que o engenheiro civil, por exemplo, vai trabalhar a vida inteira com obra. E não necessariamente o que você está trazendo de trabalhar com gerenciamento, trabalhar com a parte de projetos, trabalhar nessa parte mais de recursos humanos, de administração, mostra que a profissão ao longo do tempo, ela vai ganhando outros formatos e outras atuações. Eu queria puxar um pouquinho da relação com a matemática. Porque o pessoal, no momento de pensar nessas áreas, e aí, Bernardo, eu quero já explorar tanto a economia quanto a administração. Porque são áreas que elas têm, sim, um viés de exatas, mas também um viés humanístico muito grande. Durante a faculdade de economia, como você disse, você estuda matérias relacionadas à política, relacionadas a relações exteriores e por aí vai. E da administração também, gestão de pessoas, psicologia e por aí vai. Eu queria entender um pouquinho disso. Como é que você enxerga essa relação com a matemática? É um critério importante para escolher ou administração ou economia? Exato. Quando eu estava saindo do colégio, no caso, eu sempre me achei muito um cara de exatas, assim, até porque, para mim, no Enem, eu tenho que mandar muito bem na redação, porque matemática está garantido, digamos assim. Então, eu entrei pensando assim, beleza, eu vou encarar a matemática dentro da economia e vai ser muito tranquilo. E como a gente falou, né, quando você chega na faculdade, não é o que você esperava. Então, pré-cálculo, cálculo 1, cálculo 2, é aquele negócio que vem para derrotar o universitário. Você que foi completamente frustrado. E já na administração, a matemática usada na administração, pelo menos para mim, foi uma matemática muito mais ligada ao macro e ao micro, do que uma matemática tão econometria como é na faculdade de economia. E na economia chegou até a me assustar um pouco, porque eu achava que eu era um cara muito de exatas, e eu fui descobrir que a matemática vai muito além do que eu achava que eu era bom, que é aquilo que a gente resolve no ensino médio, que é aquilo que a gente consegue resolver no vestibular. A matemática na faculdade vai muito além disso. E para mim, no momento, foi até um susto, assim, como praticamente todo universitário, eu reprovei cálculo 1, né? Então, assim, eu acho que na administração, até por ter conseguido essa mudança no meio da faculdade, eu, justamente, tendo contato com uma parte da matemática, mas principalmente lidando com, como o Merri botou muito bem, com a gestão de pessoas, gestão de processos, gestão, no geral, eu vou estar muito mais bem preparado do que apenas sendo uma pessoa que sabe muito bem fazer uma derivada, sabe muito bem
etc. Mas, para mim, a matemática na faculdade de economia foi, assim, chocante. Foi um bloqueio Então, até. a gente pode dizer que no curso de economia, a matemática ela tem um aprofundamento muito maior do que a administração. Sim, com certeza. Isso é um ponto importante da galera que pensa nesses dois cursos saber, né? Merrin, engenharia civil é uma área muito de exatas, matemática na veia, né? E como é que você diria? Matemática e física, né? Matemática e física, legal. Comenta um pouquinho sobre isso, assim, essa relação que é importante os jovens que estão pensando nessa área entenderem sobre isso. Na verdade, o que a gente tem de matéria na faculdade são matérias que são básicas que você precisa realmente ter. Não adianta a pessoa, eu tenho pavor de física, pavor de matemática e encarar a faculdade de engenharia. Na engenharia civil, que é a área que eu milito, você tem algumas variáveis, né? Por exemplo, dentro da engenharia civil, você tem o ramo da construção civil, que é o ramo que eu me especializei. Você tem o ramo do cálculo, você tem o ramo de estradas, você tem várias vertentes, vamos dizer assim. É importante você ter acesso, né, a essas matérias e tal. Só que hoje, muito mais do que na minha área, a gente tinha que fazer aquelas coisas, aqueles cálculos, que a gente continua tendo que fazer. Mas, na verdade, hoje os softwares eles conseguem livrar você dessa Mais braçal, carga. né? Não tem. Hoje você não vai... Assim, as ferramentas que eu tinha na época que eu estudei, esquece. Hoje seria outra faculdade. Então, assim, você pode estar dentro de uma área que você tem uma certa dificuldade de matemática, mas se você tem um mínimo de entendimento, você consegue levar, até porque hoje, realmente, os softwares eles conseguem te tirar de muitos problemas. Sim. Por exemplo, independente da área que a pessoa vai seguir, se é exata, se é humana, a pessoa não tem noção de matemática, não tem nenhuma, a pessoa pode ser fadada ao fracasso. Sim. Porque o mínimo de matemática a gente tem que ter. Porque, inclusive, a matemática financeira, se a pessoa não tiver, a não ser que a pessoa vai estar se preparando para ficar como dependente de alguém a vida inteira, ela precisa ter um mínimo de conhecimento. Okay. Ou porque vai ter que aplicar algum recurso, ou porque vai ter que tocar um negócio, porque a pessoa tem que ter uma visão abrangente. Então, se a pessoa não tem o mínimo noção nem de matemática financeira, o que é um juros, o que é um capital aplicado, o que é um valor presente, um valor futuro, então a pessoa vai ser manuseado por outras, porque é igual a gente fala, se você não tem uma direção, alguém vai direcionar você. Não, e a ferramenta, a tecnologia, você tem que saber usá-la, né? Pois é, então não adianta. É igual, na época que eu fiz matemática financeira, eu precisei fazer, você tinha lá uma máquina, um HP, 2IC e tal, que eu tive que aprender a operar. Hoje não tem, você tem softwares que resolvem isso. Mas até para você poder ter um mínimo de tomada de decisão, você tem que ter elementos. Então, independente se você está de qualquer área, você tem que ter um mínimo de noção de matemática. Sim. A pessoa fala, não tem noção de nada. Então tá bom. Então se prepara para alguém controlar a sua vida. Eu acho que só uma coisa que o Merri pontua. Quando a gente está falando de matemática financeira, eu acho que todo mundo tem que também saber o básico de juros e tudo mais. Mas quando a gente está falando de educação financeira, que é, de fato, aprender o que é crédito, débito, poupança, guardar dinheiro, é o mais importante ainda. Porque se a gente for parar para olhar hoje em dia, mais de metade dos brasileiros estão vivendo à base do crédito, né? Vivendo endividados. Então, isso é uma coisa que assusta também. A educação financeira não ser falada. A educação financeira ela é fundamental, né? Exato. O ideal é que a gente faça isso desde que nossos filhos são crianças, né? Exato. Mas tem muita gente que já é preparado. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, se vocês me permitem. Eu dei uma palestra há um tempo atrás para uma turma que estava fazendo mestrado em ortodontia. Uhum. O que as pessoas de ortodontia, o que eu tenho a ver? Não tem nada a ver. É porque como eu me especializei em gestão de projetos, eu tenho algum conhecimento mínimo de marketing. E, por exemplo, o que eu falo para as pessoas? Você na faculdade é preparado para estar com conhecimento técnico. Então você pega o pessoal lá de odontologia. O universo daquela pessoa qual é? A área da saúde. Não, né? é a boca. É. Ela sai preparada para mexer com a boca da pessoa, com dente, com obturação, com todos esses procedimentos bucais, né? Mas a pessoa não é preparada para o mercado. Então a pessoa sai da faculdade, vai fazer o quê? Vou abrir um consultório. Legal. Onde? Como? Não sabe o que é débito, não sabe nem o que é mercado. Sim. Mas eu vou abrir um consultório aonde? Ali na Tijuca, que você anda numa rua ali da Tijuca, que eu já vi que tem mais de 300 consultórios, um lado do outro. Exato. Você vai fazer o quê? Você vai pedir pro teu pai montar um consultório para você? Mas quanto custa um consultório?
Quanto vai custar a consulta? Então eu falo para as pessoas, isso não adianta. Você tem que, independente da área que você esteja, você tem que estar preparado para o mercado. Então, basicamente, você tem que saber que existe um mercado lá fora te esperando e que você tem que ter uma educação financeira. Sim. Senão você vai daqui a pouco, desculpa falar esse termo, daqui a pouco você vai ter que estar pegando o Uber para poder ganhar a vida. Aham. Sem querer desmerecer ninguém que está Sim, com o sim. Uber. Só que você não faz uma faculdade, não se dedica a muitos anos de estudo para você ter que pegar um Uber para Aham. ganhar a vida. Aham. Ô, Bernardo, o Merri falou sobre essa questão do mercado, né? Entender o mercado, fazer essa conexão entre o que você aprende de teoria e o trabalho em si, né? Você vai botar a mão na massa, como é que a sua profissão vai acontecer. Eu acho que era legal você já situar a gente um pouco nessa parte da sua história em que você entende a graduação, não é economia, mas de repente surge o mercado, né? Você é um exemplo de uma trajetória que estava de olho na graduação, mas a graduação meio que te lançou no mercado, e é um mercado que tem a graduação, mas também não demanda só a graduação, né? Dá mais ou menos um pouco dessa leitura pra gente, de como foi essa entrada e de como é que isso aconteceu. É como você falou, né? A faculdade, ela não te lança no mercado, ainda mais a faculdade de economia na faculdade pública, como eu fiz na UFRJ. Ela não te prepara para o mercado. Ela não te prepara para o mercado, mas, perdão, tô lidando um negócio novo para mim. Mas a faculdade de economia, realmente, né? A faculdade pública, principalmente, ela não se prepara para o mercado e sim para a graduação. Aham. Eu, logo no começo da faculdade, percebi isso e tive a sorte de buscar a mãe de um amigo meu que trabalha na área de carreiras da Uniswan, que falou, olha, eu vou colocar você sentado com uma pessoa que trabalha no mercado, vai te ajudar? E eu falei, com certeza. Eu comecei a conversar e aí a pessoa me explicou como é que funcionava uma asset, como é que funcionava um fundo de investimento, como é que funcionava a assessoria na Isso tudo época. porque você começa a questionar O mercado a de sua atuação. entrada na... eu sei, você está na faculdade de economia, mas ainda não conseguia se Exato. enxergar onde que você atuaria de forma prática, né? Eu me via trabalhando no mercado financeiro, eu me via acompanhando cotação de ativos, Ok. eu me via fazendo relacionamento com pessoas para poder ajudar as pessoas a investir melhor e eu não sabia como chegar nisso. Ok. E na época, eu agora não vou lembrar o nome da menina da Uniswan que conversou comigo, mas eu lembro que na época ela me falou da assessoria de investimentos, Sim. que é o que eu faço hoje em dia. E ela falou, é um curso que você vai atender principalmente pessoas físicas no setor mais de varejo, mas você vai estar completamente em contato com o mercado, você vai estar dentro do mercado, não Ok. precisa ter uma graduação superior para isso. Sim. Você faz uma certificação, você vai ter que ser um profissional certificado no mercado, mas me deu basicamente o caminho das pedras Sim. e me colocou em contato com uma pessoa que na época trabalhava na XP Investimentos, que foi basicamente minha porta de entrada no mercado ali com 19 anos e Legal. sem faculdade nas costas ainda. Eu só tinha realmente vontade de aprender. Aham. E eu acho que quando a gente está falando de faculdade, você não pode ficar parado. Você tem que tentar entrar em liga da faculdade. Por exemplo, no meu caso, liga de mercado financeiro. Eu tentei entrar na liga de mercado financeiro assim que eu fui recusado na liga, que é um processo seletivo hoje em dia, por cima, né, cada vez mais difícil de se passar. Assim que eu não consegui, eu já... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar alguém para poder falar comigo sobre o mercado. Eu preciso entrar no mercado. Ô, Bernardo, desculpa te interromper. Para quem não entende, né? O que é uma liga de mercado? É uma empresa júnior? Como é que é mais ou menos... O Bom, que significa isso? a gente tem várias formas de começar a atuar dentro da faculdade. Ok. A gente tem a Liga de Investimento, onde basicamente é um desafio proposto por, supondo, a Liga da UFRJ, vários alunos vão se cadastrar naquela liga para poder resolver um desafio em relação ao investimento. Ok. Uma empresa júnior já é uma outra maneira de você atuar dentro da faculdade. Ok. E aí depende do que a empresa júnior faz, né? Pode ser uma empresa ligada a alguma razão social, algo do tipo, mas são maneiras de você atuar dentro da faculdade. Eu, quando comecei na faculdade, existia uma liga de investimentos onde eles tinham vários cases, estudavam sobre mercado financeiro, isso me chamou a atenção. Legal. Fiz o processo seletivo, a Impactus, na época. Fiz o processo seletivo da Impactus. E assim que eu terminei o processo seletivo da Impactus, alguns amigos meus passaram, eu vi que realmente era aquilo que eu queria, que era começar a lidar com o mercado de uma maneira mais próxima, Bacana. principalmente na parte de renda variável, ações, né? E quando eu não passei, eu fiquei meio assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu falei com esse meu amigo Vinícius, eu falei,
Vini, marca uma conversa com a sua mãe para ontem, que é a Edna Oliveira, que foi, assim, um anjo para mim, que é uma profissional de carreiras também, e ela falou, Bernardo, vamos lá em casa, conversa comigo. Passei a noite conversando com ela falou, amanhã você vai conversar com a fulana, não me lembro o nome dela, perdão, mas ela me explicou basicamente tudo do mercado e me colocou em contato com uma pessoa que já estava no mercado. Isso para mim foi basicamente assim, abrir uma porteira para eu poder começar a correr, né? E na época, para você tirar a certificação era mais fácil do que é hoje em dia, a certificação no mercado. Mas na época já foi um processo suado, assim. Eu lembro que eu estudei durante 3 meses para a prova, não passei de primeiro, depois estudei novamente, fui tirar a prova novamente, consegui tirar o certificado. E eu percebi que, depois que eu tirei o certificado, estava atuando na minha profissão, basicamente, tudo que eu precisava para minha profissão, eu aprendi em um curso de 3 meses, o que naquele 1 ano e meio, 2 anos que eu já estava na faculdade tentando achar meu caminho, eu não tinha encontrado. E foi quando eu percebi que, assim, não adianta você ficar parado na faculdade, você tem que, beleza, eu quero no futuro ser alguma coisa, talvez a faculdade te leve para isso, sim, mas se você ficar parado sem tentar entender como você vai colocar aquilo na prática, vai chegar daqui a 5 anos, 4 anos, você vai se frustrar. Quando agora você já pode ver que isso não é o caso, como foi meu caso com a economia, que preferi ir para a administração. Sim. Esse é um ponto que eu bato muito na tecla com os alunos, Daniel, porque a faculdade, para muitas pessoas, hoje virou o básico, né? Sim. Então, isso já, no mercado de trabalho, já não se torna um grande diferencial. Claro que a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não têm acesso, né, ao curso superior, mas eu acho que esse é o ponto importante de correr por fora. O que você faz além da sala de aula? Uhum. Que tipo de projetos você se engaja, né? Que tipo de assunto você se interessa? Eu queria explorar um pouco mais essa questão do mercado de trabalho no momento atual e uma perspectiva futura. Merri, olhando hoje para o mercado da engenharia civil, eu percebo que, por exemplo, até falando em termos de Rio de Janeiro, mas a nível Brasil, a gente viveu um boom do mercado imobiliário muito grande. Até por conta das Olimpíadas, muitos investimentos em anos anteriores. E eu percebo que hoje já não é tão assim. Como é que você enxerga o mercado de trabalho hoje para a engenharia civil e até uma perspectiva futura sobre isso? A engenharia civil tem uma característica muito interessante, né? É porque a gente trabalha em diversas áreas, né? Na área de urbanização, na área imobiliária. E a construção civil, a nível de investimento, talvez seja a área que mais mexa com a economia. Porque quando você faz um investimento na construção civil, você mexe com muitas áreas, né? Você abrange muitas áreas. Você abrange a área de material de construção. Quando você abrange a área de material de construção, você abrange a indústria. A construção civil, por natureza, ela é uma indústria, porque ela gera produtos. Sim. Ela gera uma estrada, aquilo é um produto. Ela gera um imóvel, então aquilo é um produto. E ela emprega muita mão de obra. E ela emprega uma mão de obra que tem muita oferta hoje ainda. Sim. É porque é uma mão de obra que você tem muita opção em todas as áreas do país. Você tem muita oferta de mão de obra. Sim. Quando tem, assim, digamos, uma demanda muito grande, você tem uma certa carência, mas isso é sazonal, né? Sim. Isso eventualmente tem. Você falou do boom. Eu vivi um boom da construção civil já no início da década de 80. Era um boom imobiliário. Foi quando começaram um monte de prédios, principalmente a Barra da Tijuca. A maioria de vocês não era nem nascido. E começou um boom aqui na Barra da Tijuca. Eu moro no Requeijão Bandeirante. O Requeijão Bandeirante não existia, mas existia hoje, tem, por exemplo, uma comunidade no Requeijão Bandeirante chamada Terreirão. Uhum. E ela surge exatamente desse boom da construção civil na Barra da Tijuca. Porque as pessoas precisavam de uma moradia e o Terreirão, que é uma comunidade hoje muito grande, sim, era onde abrigava essa mão de obra. Okay. Depois foi o Rio das Pedras também. Uhum. Mas tudo em função do boom da construção civil em 1980, 81, enfim. Mas eventualmente acontece. Hoje vai ter uma nova onda, porque vai vir novos programas aí de casas populares. Existe uma carência muito grande na parte nossa de infraestrutura. Nossa infraestrutura está muito carente ainda. Você vê, por exemplo, você tem portos, você tem vários locais lá para o interior que você não consegue escoar a produção, porque você consegue produzir, você não consegue fazer essa produção chegar nos portos, que é onde você, sim, tem o grande volume de transporte. Uhum. Como é que você manda isso para fora? Uhum. Né? Então você depende. Você hoje não consegue mandar uma produção lá para um porto, porque você não tem estradas, você não tem ferrovias. Então,
Sempre vai ter demanda na E construção quando a civil. gente pensa em Brasil, a dimensão É muito grande. gigantesca, Você né? vê que as grandes obras, infelizmente a gente vai falar, grandes obras foram feitas. As últimas grandes obras foram feitas lá num período do governo militar, para você ter uma ideia. Aham. Né? A ponte de Niterói e as grandes estradas, e as grandes ferrovias. Mas existe essa demanda hoje. Sim. Sempre vai ter uma demanda habitacional, sempre vai ter, Sim. porque por mais que você gere moradia, a população cresce em maneira exponencial. Sim. Então você tem essa demanda de energia. Você tem a demanda hoje de energia limpa. Você tem a demanda hoje de você fazer energia eólica, que é energia através do vento. A própria energia, utilizando os recursos hídricos, que são energias limpas que a gente vai gerando para não ter que estar fazendo nenhum tipo de dano à natureza, porque essa demanda ambiental não é uma coisa para a gente agradar ninguém, não. É uma demanda, é necessidade. Você pensar no meio ambiente. Antigamente a gente pensava... meio ambiente é uma coisa mais politicamente correta. Não, é uma demanda de você ter que fazer energia limpa. Sim. Então não adianta também você gerar energia se você não consegue transmitir aquela energia. Tudo isso é engenharia civil. Então, assim, sempre vai ter essa demanda, sempre vai ter essa necessidade de a gente ter essa mão de obra, não só a mão de obra operacional, como a mão de obra que vai fazer a gestão disso. Sim. Então é uma demanda muito grande que vai ter sempre. E outra coisa, quando a gente falou agora das demandas que tiveram por causa de Olimpíada e Copa, foi muito pontual. Não é só isso, não. A demanda ambiental demanda também que você faça projetos em relação ao meio ambiente. Então, para isso, você tem muita, assim, opção digamos, de aplicação de recursos, independente de ser só habitacional. E eu sempre falo uma coisa. Quando você tem uma decisão para tomar dentro da área de engenharia, e a gente às vezes fala, eu vou preocupar na área habitacional, esquece. Porque a gente às vezes sai de casa pensando numa coisa e acaba indo para outra. Você vai a maioria das pessoas gosta de futebol, né? Aí o técnico, ele define uma estratégia de jogo e durante o jogo ele tem que mudar. Sim. A mesma coisa é a nossa profissão. Não necessariamente aquilo que você escolheu naquele momento vai ser aquilo que você vai fazer até o final da tua vida, até porque não dá para você achar que você vai fazer aquilo pro resto da vida. Uhum. Senão você faria que nem fez antigamente os nossos avós, vai no concurso pro Banco do Brasil e fica o tempo todo fazendo a mesma coisa. Não espere isso. Se prepare para a mudança. Se você não tiver essa flexibilidade, você vai achar que aquilo que você definiu, você vai fazer a vida toda. Esquece. Você pode ter que mudar de caminho. Outro dia, meu filho perguntou, pai, eu não sei o que eu faço, meu filho. Você vai fazer alguma coisa, mas se eu mudar de ideia, meu filho, olha só. Se eu pedir para você falar, olha, filho, você escolhe um braço teu que eu vou arrancar. Você vai ter dúvida. Escolhe um dedo teu que eu vou arrancar. Você vai ter dúvida, porque aquilo é definitivo. A profissão, ela não é definitiva. Sim. Você se prepare para ter, né, a opção de, quer saber? Eu vou mudar. E mude. Porque o mundo muda. Peraí. O mundo muda. É isso. O mundo muda. Desculpa. É isso. O mundo muda. É. Então, se o mundo muda, não é você que vai ficar apegado àquela licença. Você não vai escolher o braço que você vai arrancar. Você vai escolher a profissão que você vai seguir. E veja bem, em algum momento aquilo pode ter uma mudança de rumo. Ô, Merri, mas também ao mesmo tempo, dentro da sua área tem vários mundos, né? Assim, você foi falando aí sobre a engenharia civil, né? Você falou sobre a questão habitacional, Infraestrutura, ambiental, ou seja, civil, tudo não necessariamente essa mudança de rumo significa uma Mudar mudança de área. drástica de área. Às vezes é você localizar uma área dentro do seu Pois do seu é, e ramo, não né? dentro da construção civil você tem N alternativas. Eu não quero trabalhar com cálculo estrutural. É muito importante as pessoas que trabalham com cálculo estrutural. perfeito. Aquelas pessoas que gostam de física, que gostam. Legal, precisa disso. Mas precisa também do gestor, precisa também do cara que vai trabalhar com as instalações. Uhum. Você tem uma gama muito grande. Só que, assim, grande dentro do universo de hoje, só que o que acontece? Isso está trazendo desde lá de trás. Deixa eu falar uma coisa aqui muito rapidamente que eu falo para as pessoas. Se você pegar um martelo e olhar um martelo hoje e olhar um martelo há 100 anos atrás,
Você pode ter tido uma evolução no cabo, um cabo um pouquinho, mas é o mesmo martelo. Se você olhar uma colher de pedreiro, se você olhar uma pá, uma enxada, é a mesma que você viu há um século atrás. Isso quer dizer que não houve evolução? Não. É que aquilo foi tão bem feito que até hoje você usa. Então a engenharia civil tem essa característica, você ainda usa as ferramentas que você usava lá atrás. Mas houveram algumas evoluções. Certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vai olhar as profissões que tinham lá atrás, não tem mais hoje. A engenharia está ali, a administração está ali, a economia está ali, a medicina está ali. Isso não quer dizer que você tenha que seguir uma dessas carreiras, não. Sim, sim. Mas a parte de processamento de dados, de informática, ela houve um crescimento muito grande. Mas a engenharia continua, como sempre continua, com a medicina, com a administração. Algumas são aquelas coisas que, por mais alguns anos, nós vamos precisar, vai ser difícil elas serem substituídas. Sim. Até porque são coisas muito interligadas. Então, assim, a engenharia, quem pretende seguir a engenharia e tem aptidão e tem a vocação, eu acho que é uma área que as pessoas, não estou puxando a brasa para minha sardinha, não, mas é um ramo que eu acho que ainda vai, assim, o mundo precisa da engenharia. O mundo precisa da engenharia, como precisa de outras áreas. Sim. Mas eu sou engenheiro, tenho que falar aqui. O mundo ainda precisa da engenharia. Eu bato muito na tecla com meus alunos sobre isso, assim, que a carreira era uma grande conexão de diferentes etapas. Então isso que o Merri falou, eu acho que é importante a gente reforçar do que, a gente vai fazer uma escolha profissional e eu vou fazer aquilo a vida inteira. Uhum. Não, na verdade você vai fazer uma escolha profissional para um ponto de partida e a partir disso você vai conectando e ligando os pontos. Eu acho que esse é um ponto legal da gente comentar. E aí você vai ter experiências diferentes. Dentro da própria engenharia, como você está comentando, um mercado de trabalho muito diverso. Eu queria, Daniel, trazer uma pergunta para o Bernardo nesse sentido do mercado de trabalho, porque eu também percebi nos últimos anos e venho percebendo um crescimento muito grande das corretoras de investimento, muito por conta de uma digitalização. Então, os bancos digitais, a gente tem grandes bancos digitais hoje. Eu vi até que recentemente o Nubank se tornou o quarto maior banco do Brasil, pelo menos na área de varejo, se não me engano. Queria que você comentasse um pouquinho disso no impacto de uma área, como você trabalha hoje na parte de investimentos, assim. Uma democratização muito maior, um acesso à informação muito maior. De que maneira você enxerga esse mercado de trabalho hoje e uma perspectiva futura? Vamos lá. Primeiro eu queria só pontuar que o Merri falou uma questão sobre a mudança que eu acho que é crucial. Tem até uma frase, eu não vou chutar qual foi o filósofo que falou, tá? Mas que a única constante é a mudança, né? Isso é uma coisa certa, assim. Pra mim, eu só levo 3 certezas pra vida. A morte, a mudança e a tributação, que não tem como fugir. A gente vai ser tributado alguma hora na vida. Mas... Quando eu tô falando da assessoria de investimentos, para mim é muito engraçado, porque eu vi a assessoria lá em 2018 e 2019 e era algo muito diferente, porque quem mudou isso principalmente foi a XP Investimentos, que trouxe para a assessoria uma oxigenação muito grande, onde além de você ter o assessor, você tinha o escritório de assessoria, que os assessores se plugavam, e com isso foi se crescendo um grande business, onde você, de fato, além de você só atender cliente, o negócio se tornava atender melhor o cliente e ter um escritório onde os assessores são muito bem treinados, onde todos têm um treinamento excelente, alinhado. E é engraçado porque você vê que, com o tempo, as pessoas cada vez precisam se especializar mais, conhecer mais. E, como a gente está falando de recursos finitos, que são o tempo, por exemplo, do assessor de investimento, cada vez mais o assessor tem que se especializar mais e escolher os seus clientes, digamos assim, né, de uma maneira mais inteligente, né? É claro que quando a gente está falando do ramo, a gente tem diversas áreas que você pode seguir. Você pode se tornar mais focado em investimentos, mais focado em operações, mais focado em prospecção de clientes. Mas uma das coisas que você consegue ver é que toda hora a gente está tendo mudança. Surge um banco digital novo, surge um player novo no mercado, mas uma coisa é certa, as pessoas vão precisar, através da educação financeira, investir o patrimônio, vão precisar acumular patrimônio, e aí que entra a função do assessor de investimentos, ajudar as pessoas a investir melhor o patrimônio delas. Então é claro que o mercado pode evoluir, certificações novas podem aparecer,
necessidades de clientes novas podem aparecer, mas é justamente você estar disposto a mudar junto e dançar conforme a dança, né? Eu acho que é isso. Legal. A gente tá chegando aí no instantes finais. E aí tem, acho, duas perguntas importantes. Uma mais prática, que a gente sempre faz, e eu acho que quem tá ouvindo a gente fica muito interessado em saber como é que é a rotina de vocês, de maneira prática, assim, né? Trabalho mais de manhã, trabalho o dia inteiro, trabalho no escritório, trabalho de casa, como é que funciona, né, essa rotina de vocês, pra gente conseguir visualizar de maneira prática. Quer primeiro, Merri? Não, pode ir. Bom, a minha rotina é muito escritório. Eu, hoje em dia, eu atendo clientes, ajudo a formação de assessores dentro do meu escritório e também faço a parte administrativa do escritório de assessoria. Então, para mim, a minha rotina saio de casa às 8, chego no escritório 8h30, fico até 5, 6 horas da noite, acabou ali, volto para casa. Por quê? Porque eu recebo cliente no meu escritório, eu faço reunião de vídeo, né? Poderia trabalhar de casa? Sim, mas no meu escritório eu consigo receber os clientes, eu consigo me deslocar para alguns lugares mais fácil. Ali, querendo ou não, por ser um prédio comercial, eu tenho acessibilidade mais fácil, internet, ar-condicionado. Então, querendo ou não, para mim, o meu trabalho é muito na mesa, só que porque eu tenho a facilidade de, na palma da minha mão, entrar em contato com o meu cliente. A assessoria em si, ela é muito tete a tete. Você estar indo atrás de clientes, pessoas que precisam investir, porta a porta, venham investir comigo. Então, você tem que estar sempre muito disposto, mas hoje em dia, disposto a sair, né, e correr atrás. Mas hoje em dia o meu trabalho ele é muito sentado, de frente para o computador, telefone e aquela rotina muito, muito intensa de cedo até final do expediente. E muita conversa, muito diálogo o tempo inteiro. Muito né? comercial, o tempo todo falando com pessoas, entendendo a dor do cliente, entendendo o objetivo dele, para poder de fato ajudar ele a investir da melhor forma. Não adianta você indicar um investimento de longo prazo para um senhor de 90 anos, porque não faz sentido para ele. Então, tudo vem muito da conversa e eu acho que dessa sensibilidade com o cliente. Ok. Boa. Bom, tem duas situações. Tem a minha rotina e a rotina do engenheiro que está começando, né? Primeiro que a minha rotina é não ter rotina. Quem trabalha com construção civil não tem rotina. E é uma das coisas que sempre me motivou foi isso, porque eu acho que eu não aguentaria ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente trabalha com obra. Sim. Acaba uma obra, começa outra obra, acaba uma obra, começa outra, acaba um projeto, começa outro. Então não existe rotina. Sim. Existem coisas diferentes que você tem que estar lidando a todo dia. Então, às vezes eu tenho que visitar a obra, às vezes eu tenho que sentar no escritório para fazer um orçamento, apresentar uma proposta. Então, assim, é uma diversificação muito grande que eu acho que é o que acaba me motivando. Começo muito cedo, termino tarde, mas por opção. Tem um amigo que fala, quem corre por gosto não cansa. E as pessoas que realmente têm aquela motivação do que faz, não é trabalho, acaba sendo uma coisa muito natural. Sim. Mas a construção civil ela tem essa opção. Você nunca está no mesmo lugar, nunca está fazendo a mesma coisa. Legal, bacana. Então vamos caminhando, né, para essa parte final. E aí, pra gente explorar um último tema, que é o seguinte. A gente não pode esquecer que a gente tá falando com jovens de 16, 17, 18 anos nessa... Nós também somos jovens. Nessa etapa, né, da escolha profissional. E que tipo de recomendação, que tipo de conselho, que tipo de dica você daria para quem tá querendo seguir pelo caminho da engenharia civil? Ou para quem tá pensando, Bernardo, na administração, ou até mesmo se você preferir também comentar da economia, para quem pensa nessas duas áreas? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, saiba que, como a gente falou aqui, independente de você fazer economia ou você fazer administração, o mercado de trabalho hoje em dia está cada vez mais abrangente. Então, eu acho que procurar algo que você é bom, algo que você gosta e se profissionalizar e se especializar nisso. E eu acho que uma dica que eu posso dar por experiência própria é: não se assuste com o começo da faculdade. Realmente dá medo, realmente você vai estar sem ajuda ali, ainda mais quando você tem uma estrutura de um colégio por trás durante muitos anos. Quando você é solto na faculdade ali, você fica sem saber o que fazer. Realmente é questão de se manter na perspectiva de que vai dar tudo certo e continuar. Ótimo. Legal. Olha, eu vou ver a minha idade aqui, que é um pouquinho mais elevada que a de vocês, ou seja, eu sou jovem há mais tempo. Falar duas coisas aqui, talvez três. A engenharia sempre vai demandar, sempre vai ter mercado de trabalho. Existe uma diferença que a gente fala entre campo e mercado de trabalho, né? É igual a oceanografia. Tem campo de trabalho? Tem. Tem 3/4
da superfície da Terra, que é o oceano. Mas não necessariamente vai ter mercado. Mas a engenharia civil sempre vai ter campo de trabalho, que são as necessidades, e sempre vai ter mercado de trabalho. Sempre. Legal. Nunca vi um momento que a engenharia não tivesse. O campo sempre vai ter, mas mercado de trabalho. E um conselho que eu dou para as pessoas que estão fazendo qualquer área, qualquer graduação, são duas coisas muito básicas. Primeiro, a pessoa tem que aprender a trabalhar em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Às vezes a pessoa, eu não tenho... Tem sim, tem que aprender a trabalhar. Porque normalmente você precisa trabalhar em equipe, você trabalha em grupos de trabalho e você tem que saber interagir com as pessoas. Então, primeiro, aprenda a trabalhar em grupo. Segundo, não ache que você vai acabar a faculdade, que você vai estar preparado. Não. Você teve uma graduação, você vai entrar no mercado, mas nunca pare de se capacitar. Eu até hoje, eu faço um curso, assisto uma palestra, você nunca está completamente preparado. Então, você se prepare para ficar a vida inteira se preparando até para você estar se atualizando. Não é isso? Então, é isso que eu queria falar. Perfeito. Maravilha. Gente, obrigado pela presença de vocês, Bernardo, Merri. Marcos, a gente segue. É isso. Temos mais um para completar essa série especial. Você que está com a gente até agora, assistindo, ouvindo, não deixa de visitar as nossas, que eu sempre chamo de casas virtuais. É casa porque é para chegar com intimidade, tem muito da gente ali. Visita lá o @Colégio ao Cubo e depois visita o primeiro. Você que sabe, pode visitar primeiro. E o @Rumo à Escolha Certa são as nossas contas no Instagram. Você vai conseguir saber bastante coisa do que acontece no nosso dia a dia. E é isso, obrigado e até o próximo episódio.